Hoje, dia 31 de outubro, dia das bruxas. Será que no Vasco as bruxas vão passar? A gente vai falar muito sobre isso nesse Bom Dia Gigante, sobre o time que se prepara para o próximo jogo contra o Botafogo, terça-feira que vem, lá no estádio Newton Santos. Vamos falar sobre a bruxa que passou no Vasco nessa temporada, a questão dos jogadores machucados, e eu conto demais com a sua audiência aqui no Bom Dia Gigante. E vamos escalar o time dos pesadelos, que muito torcedor não gosta nem de lembrar de algum desses nomes, mas eu conto com a sua audiência. Solta a vinheta! Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa quinta-feira. Muitas informações para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos, por isso que eu peço logo de cara para você fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no canal, tem um botãozinho, é de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, aciona também o sino das notificações, assim sempre que eu subir um vídeo ou fazer uma live, você vai receber a sua notificação para poder assistir o conteúdo do canal Atenção Vascaínos. Deixe o like nesse vídeo e compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. E no jogo de ontem, realizado para finalizar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Flamengo empatou fora de casa contra o Internacional por 1-1, você está vendo aí na tela, e com isso a classificação do Campeonato Brasileiro praticamente permanece a mesma. O Vasco está ali na nona colocação com 43 pontos e olhando para cima em busca de uma classificação para a Libertadores da América. Por que não? Tem que sonhar, já que hoje é o Dia das Bruxas. Temos que sonhar com coisas boas para o Vasco ainda nessa temporada. E o técnico Rafael Paiva, após a partida contra o Bahia na vitória por 3-2, conversou com a imprensa e falou sobre esse jogo, o próximo jogo do Vasco, terça-feira contra o Botafogo, que será no estádio Newton Santos, que tem a questão do tapetinho. Será que o Vasco vai ter dificuldade de jogar no tapetinho, principalmente, por exemplo, o Felipe Coutinho, que pouco jogou em gramados artificiais? E o técnico Rafael Paiva falou sobre a questão do gramado do Newton Santos, e olha, o Vasco vem bem no estádio, hein? A respeito do gramado, o último jogo que a gente fez no Engenhão, a gente fez um bom jogo, foi contra o Fluminense, né? Então a gente tem na memória recente ali um bom jogo, a gente precisa tentar atingir aquele nível de jogo também, né? A gente fez um bom jogo contra o Fluminense lá, sabemos do peso, né? O Botafogo vai brigar pelo título do brasileiro, então vai ser um grande clássico, acho que vai ser um grande espetáculo, e a gente vai ter que fazer de tudo para a gente tentar buscar essa vitória aí, para a gente almejar coisas maiores também na competição. E hoje, como é Dia das Bruxas, vamos lembrar aqui sobre a bruxa que ficou no Vasco nessa temporada. A questão das lesões de jogadores importantes. O primeiro jogador do Vasco nessa temporada a se machucar de forma grave foi o meio-campo Paulinho, e está fazendo muita falta no Vasco no ano. Ele já está em reta final de preparação, já está inclusive treinando com os jogadores no gramado, mas a sua escalação ainda nessa temporada é uma dúvida. Outro jogador que também se machucou com a questão do LCD, teve que passar por cirurgia, foi o volante Jair. Ele inclusive já voltou aos gramados, jogando bem nos últimos jogos contra Cuiabá e também contra o Bahia, mas foi uma questão de perda de muito tempo de um jogador importante. Já no Campeonato Brasileiro, com o comando do Rafael Paiva, perdemos o jovem Estrela, que fez muito bons jogos, inclusive naquele jogo contra o São Paulo, marcando um gol inclusive, mas depois acabou também se lesionando e também está fora da temporada. Outro jogador importante que se machucou foi o atacante Adson, jogador importante para o Vasco, jogador para o elenco, mas enfim, acabamos perdendo esse jogador. E por último, o atacante David, também se machucando, num jogo importante, estava na reta final do Campeonato Brasileiro, um jogador até contestado por parte do torcedor, mas está fazendo muita falta. Sem contar com lesões esporádicas durante o ano, por exemplo, do zagueiro João Vitor, dos dois meias do Vasco, né, por que não, Felipe Coutinho e Dimitri Payet, a gente perdeu esses jogadores por conta disso. Mas enfim, a gente fica aqui na expectativa que o Vasco não tenha mais nenhum jogador machucado, tenha, por exemplo, a volta do Jair, quem sabe do Paulinho e do Adson ainda nessa temporada, e a gente fica na torcida para que essas bruxas passem e o Vasco possa conseguir uma vaga na Libertadores da América do ano que vem. Fala galera, saudações vascaínas, aqui é o André da Casa do Fritz. Venha Penedo, venha nos conhecer e venha experimentar as nossas linguiças e salsichas, as típicas comidas alemãs. Espero vocês. Seja muito bem-vindo a Tornado Têxtil. Logo na porta você já encontra um amplo estacionamento.
Trabalhamos com tecidos e aviamentos. Essa galera aí é nota 1000. Temos diversas cores e modelos. Temos rendas, elásticos e todo tipo de tecido. Tem a galera que facilita a forma de pagamento. E tem a entrega com qualidade e segurança. E olha, um ponto positivo nessa temporada é a base do Vasco, principalmente aqui no Estadual do Rio de Janeiro, em todas as categorias. O time Sub-16 ontem conseguiu mais uma classificação importante para a decisão do torneio Guilherme Embre. O time venceu o Flamengo por 1-0, jogando no Nivaldo Pereira, já havia vencido o primeiro jogo por 2-1 e ontem conseguiu essa classificação para a decisão do torneio Guilherme Embre Sub-16. Você está vendo fotos aí da partida em que o Vasco jogou muito bem, abriu o marcador ainda no primeiro tempo, belo cruzamento da esquerda do lateral Lucas Rafael na cabeça do centroavante Pedro Augusto, que todos os jogos vem fazendo gols. Pedro Augusto de cabeça fez Vasco 1-0, dando números finais essa classificação do Vasco. E o lateral Lucas Rafael, um dos destaques do Vasco na partida, conversou com a Vasco TV e falou sobre o jogo, a classificação, e ele também é um dos principais batedores de falta da categoria no Vasco. Confere só. Primeiramente agradecer a Deus, por mais uma vitória, mais uma classificação para a final. Muito orgulhoso desse grupo, esse grupo que é um grupo acostumado a jogar esses jogos decisivos e jogos grandes. Isso é fruto de muito trabalho, independente do resultado que a gente vai, independente do adversário que a gente vai enfrentar na final, a entrega vai ser a mesma e o nosso jogo não vai mudar. Muito feliz pela entrega de todos, acho que desde dos que começaram até os que entraram ao decorrer do jogo, deixaram o rendimento até maior. E graças a Deus fomos coroados com a vitória e eu pude dar uma assistência. Geralmente na véspera de jogo assim a gente treina bastante e acho que as faltas já é uma coisa minha que eu já tenho já de muito tempo e graças a Deus venho fazendo belos gols de falta e dando alegria para a torcida e para o nosso time. E agora, aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante, um oferecimento dos supermercados Boa Sorte. E a CBF definiu a arbitragem para esse clássico, terça-feira, entre Vasco e Botafogo no Newton Santos. Quem vai apitar o jogo é esse cara aí, Bruno Arleu, árbitro aqui do Rio de Janeiro. É bom ficar de olho. Outra informação importante, o volante Matheus Cocão foi julgado ontem pelo STJD e pegou um jogo de suspensão. Como já cumpriu, vai poder ser relacionado para o jogo contra o Botafogo. E para fechar, falar um pouquinho sobre o time Sub-23 do Vasco, que volta a campo na próxima segunda-feira, no dia 4 de novembro, contra o Sport Recife, último jogo da fase de classificação do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O Vasco é o 4º colocado e depende de si. Se vencer o Sport, estará classificado para as quartas de final dessa competição. Esse quadro é um oferecimento dos supermercados Boa Sorte. Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. E agora o recado é da loja Pompador. A Pompador é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, uma loja no Barra Square, na Barra da Tijuca, onde você pode comprar perfumes importados, relógios, joias e acertar o presente para a pessoa que você ama. Compre com a Pompador. O endereço está aqui embaixo, Avenida das Américas 3555, lá no Barra Square. O melhor atendimento da Barra da Tijuca, com certeza, é na loja Pompador. E olha, hoje, dia das bruxas, vou fazer uma situação aqui diferente aqui nesse Bom Dia Gigante. Eu sei que você fica com um pouco de pé atrás em lembrar situações complicadas do Vasco nos últimos anos, já que o Vasco nessa temporada passou muito ileso em relação à questão de rebaixamento, graças a Deus, bate na madeira, tá ali no meio da tabela, tá buscando a classificação para a Libertadores da América, na Copa do Brasil chegou à semifinal, coisa que não acontecia há muitos anos, enfim. Mas como é dia das bruxas, vamos fazer uma homenagem a um time dos pesadelos do Vasco. Vou fazer uma seleção aqui, não é dos piores jogadores da história do Vasco, não. Pelo menos na minha visão, é os jogadores que me causam pesadelos, que eu não gosto nem de lembrar por algumas situações referentes ao Vasco. Vou montar o meu time aqui, mas eu quero a sua participação também colocando aqui o seu time. Primeiro no gol, para mim, podia colocar vários jogadores aqui, mas vou destacar Michel Alves.
Ele que estava no gol do Vasco naquele segundo rebaixamento. Uma pena, mas enfim, aquele ano o Vasco teve muitos problemas em relação à questão de goleiros. Teve o próprio Michel Alves, Alexandre, Diogo Silva. Ninguém se firmou, mas vou colocar aqui o Michel Alves, já que foi contratado para ser o titular e foi muito mal no Vasco. O lateral direito, Everton, lembra dele? Isso mesmo, aquele time do Vasco também era muito complicado e ele chegou até a tremer em algumas partidas que foi escalado no Vasco e um jogador que passou muito mal no Vasco, esse lateral direito, Everton. Podia até colocar outros laterais, mas destaquei o Everton por aqui. Na zaga do Vasco, vou primeiro destacar o Jorge Luiz. Quem não lembra desse zagueiro no Vasco na primeiro rebaixamento? Meu Deus do céu, causa pesadelos até hoje. E ao lado dele, o Wehrli. Até ganhou música, o Wehrli não, o Wehrli não, o Wehrli também fecha a zaga do Vasco. E na lateral esquerda, por mais que esteja jogando bem hoje na França, Neto Borges. O que foi esse jogador no Vasco? Ficava no banco de reserva, a gente sempre pedia por que o Neto Borges não joga? E quando ele jogou, a gente viu por que não era escalado. No meio-campo do Vasco, 2 volantes. O primeiro, o Jonilson. Lembra dele? Pois é, vai ser o meu primeiro volante. Ao lado dele, um jogador que chegou com muita expectativa e pouco fez, para não dizer ao contrário. Léo Gil, jogador que chegou para ser um jogador de camisa 8, que bate de fora da área, mas a passagem dele pelo Vasco foi muito ruim. Na meia ofensiva, vou destacar o argentino mais sem sangue que eu já vi na história do Vasco. Isso mesmo, Chaparro, tá vendo ele aí? Lembra dele também? Pois é o nosso meio-campista desse time dos pesadelos. No ataque, 3 jogadores. O primeiro, Lucas Oliveira, veio do Bangu com grande expectativa. Rapaz, teve um jogo que ele errou tudo que fez e nunca mais foi escalado. No outro lado, Gustavo Torres, o colombiano. Meu Deus do céu, causa ainda muitos pesadelos. Para centroavante, tinham muitos nomes. Mas eu vou destacar um aqui porque eu acho que a torcida do Vasco, quando lembra desse nome, lembra de um pesadelo muito ruim. Valdir Papel, nem tem fotos tantas dele assim, mas tá aí a foto do Valdir Papel quando passou no Vasco e olha, lembra da final da Copa do Brasil? Meu Deus do céu, o que fez Valdir Papel naquele jogo, tirando praticamente o Vasco de ter uma chance de conquistar aquela competição. Mas enfim, esse o time do Vasco. E o treinador? Eu até coloquei primeiro assim o Álvaro Pacheco, até pela questão da goleada que sofreu do Flamengo. Mas foi uma passagem muito rápida, não dá nem para destacar muito. Quem eu vou destacar é outro português. Ricardo Sapinto, meu Deus do céu. O que foi a passagem do shortinho pelo Vasco português, que foi muito mal, e o Vasco, inclusive, no final daquela temporada, acabou sendo rebaixado. Esse o meu time dos pesadelos. E o seu? Comenta aqui embaixo que a sua participação é muito importante. Beleza, galera, esse foi o Bom Dia Gigante de hoje, Dia das Bruxas, trazendo essa questão aí. Eu quero saber a sua opinião é muito importante na sua participação aqui no canal Atenção Vascaínos. E mais uma vez peço para você se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar. Baixe o aplicativo da SofaScore, você vai ter todos os números, todos os dados com a SofaScore, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Ajude o canal através do projeto LivePix, você tá vendo o QR Code na tela, que é importante também você ajudar o canal. E claro, seguir a gente nas redes sociais no @avascaínos, o nosso segundo canal AV+, e sempre estar ligado nos nossos conteúdos aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço a todos vocês, ótimo restante de quinta-feira. Eu volto amanhã com muitas informações ao vivo no Bom Dia Gigante. Hoje, Dia das Bruxas, tomara que não passe no Vasco, mas a gente traz muita informação para você ligado aqui no canal. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!